Fala trader, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal da Capitalize. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre fluxo, de uma maneira breve, mas também instrutiva, dinâmica e principalmente, né, de uma maneira que fique bem claro o que significa e como que você vai analisar isso aqui. Estou aqui com a nossa planilha aberta, aliás, com um dia aberto por um motivo só, né? Dia 24/1, peguei um dia aleatório, não vi o dia 24/1 ainda, né? Mas eu vi que foi um dia que começou de uma maneira e vi que o final terminou de outra, né? Eu quero falar um pouco com isso com vocês, mostrar um pouco essa ideia aí durante o processo, o que você vai observar dentro do fluxo. Enfim, temos duas limitações, né? A primeira eu já falei, é uma limitação técnica, eu não consigo fazer replay com a planilha. A segunda é uma limitação física, arrumei um problema no ombro, né? Um ligamento aqui no ombro e o ligamento do meu ombro eu acabei tendo um problema aqui com um tombo e tô tendo que fazer um vídeo aqui apoiado em um monte de coisas para conseguir ficar com o mouse em cima da mesa. Talvez o enquadramento não fique bom, mas o que importa mesmo, né, é que você compreenda o que eu quero dizer. Qualquer coisa, tampa o roxinho aí, ó, e a gente segue o vídeo, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Dia 24/1, dia 24/1, nós temos início do dia. Eu acredito, ó, 9:10 não era ainda, né? Primeiro nunca marca, primeira barrinha aqui nunca marca, tá? Por quê? Porque é uma barra referência. Então, era por volta de 9:05, 9:10. Nós temos estrangeiros vendendo, nós temos bancos vendendo, né? E vamos ver o que o preço estava fazendo. Deixei para ver junto com vocês até mesmo para ter um pouquinho mais de graça. Dia 15, não, dia 24, dia 15, era o que eu estava observando antes de começar. Dia 24/1, né? Esse dia aqui. 24/1. Mercado abriu guepado, né? Provavelmente, estou com gráfico de linha aqui. Vamos colocar em candle para a gente observar, talvez fique um pouco mais interessante, né? Abriu guepado o mercado e os estrangeiros e bancos começaram vendendo. Começaram vendendo quanto, né? Uma quantidade expressiva. A primeira coisa que eu preciso observar, para o início do pregão Para o início do pregão, essa quantidade é muito expressiva. Muito expressiva. Por que é expressiva? Porque eu preciso de um fluxo, né? Uma soma de fluxo aí semelhante a 300 mil para mim considerar um fluxo estável. Então eu tenho 311 milhas dos bancos mais, vamos colocar aqui 190, né? A letra que já é ruim vai ficar pior ainda, tá, pessoal? 194, eu tenho uma base aqui de 500, né? 500 milhas. Agora olha o problema. Contra 119 dos físicos. Então, a primeira coisa que eu preciso observar no fluxo é o quê? É o ponto. Qual é o ponto? Ponto é igual estrangeiros mais bancos. Tá? Ponto é igual estrangeiros mais bancos. Se essa soma está dando 500 milhões para mim, eu preciso analisar o quê? O contraponto. O que é o contraponto? Contraponto são os físicos. É igual a físico. Se o físico estão colocando 119 milhas, né? Eu tenho um fator que nós chamamos de imbalance. Ou seja, eu tenho um fluxo desbalanceado, o mercado não vai deslocar. Então, como que eu sei disso? Se acabou de formar essa barra de 5 minutos aqui, ó, eu vim aqui na barra, marquei candle lines, né? Marquei essa barra. Como que eu sei que o mercado não vai deslocar nesse próximo minuto, o que torna para mim uma venda não muito interessante? Simples, muito simples. O mercado não vai deslocar se não tiver contraponto, trader. Não vai deslocar. Então, 9,25 até 9,25, vamos ver se deslocou o mercado. 9,25 começa a deslocar, né? Vamos ver o que aconteceu aqui até 9,25. Olha aí. Nós temos um fluxo crescente, né? Aumentou aquele imbalance, só está aumentando e o valor continua muito semelhante aqui, ó. Olha. Aqui já era 9,20, continuou com um imbalance muito grande. Muito grande. O que eu tenho aqui? Gente, um imbalance. Eu tenho 9,25 por volta desse horário, né? Devia ser 9,15 aqui ainda. Vamos ver 9,25 mesmo. Vamos adiantar aqui mais 10 minutos, que deve estar mais ou menos por aí. 9,25 aqui. No momento em que deslocou, 9,15, 9,20. Olha o que aconteceu aqui por volta desse horário. Começou a ter, olha aí que interessante,
uma entrada de capital físico. Esse é o momento que eu sei que eu devo entrar na operação. Quando que isso aconteceu exatamente? Se vai ter um momento que eu vou abrir o microfone aqui, a gente vai ver a hora. Será que não? Tem aqui, ó. Que horas era isso aqui? Que horas era isso aqui? Não dá pra me ver daqui? Ou dá? 9h27, dá pra me ver daqui. 9h27 era o horário disso. Então, às 9h27, onde o preço estava correndo aqui? Ainda dentro da range do primeiro candle. Por que o preço estava correndo aqui? Porque ainda tinha imbalance. Aí passam-se mais 9h27, quando a gente vai guiando mais ou menos por aí. Ó. Tá mais ou menos no padrão do vídeo, né? Comecei 9 horas, podia ter pensado nisso. 9h30, o que aconteceu 9h30? Olha aí. Uma quantia interessantíssima dos físicos aí, muito rápido, né? Estão colocando grana. 9h30 colocando grana. 9h35, o que eu tinha? Um fator mais interessante, entrada de grana. Então, 9h30, né? 9h30 foi quando teve a entrada. 9h25, 9h30, quando eu começo a observar a entrada desse capital, né? Até 9h35 deu para você entrar na operação, você tinha aqui sabendo que era o momento onde o preço ia se deslocar. Agora, Neto, se deslocar de que maneira? Vamos analisar isso aqui ainda dentro do fluxo. Eu estou falando de um fator só com vocês ainda do fluxo, ponto e contraponto. Não é difícil. Vamos analisar aqui uma coisa. 9h45, o que nós temos aqui? 9h45, nós temos um fluxo comprador físico e nós temos ainda um imbalance muito grande. É um imbalance, pessoal, de quase 700 milhões. O que isso diz para mim? Diz para mim assim, liga um sinal de alerta. Se tem imbalance no fluxo, pode ter a qualidade do movimento comprometida. E de que maneira a qualidade do movimento se compromete? Com divergências. Exatamente. Esqueci de novo. 24/1. Como se compromete? Se compromete com divergências. Vamos colocar em candle aqui também. O que eu tinha então acontecendo? Eu tenho imbalance ali. Eu tenho 9,1, 9,55 aqui, ó. Eu tenho o fundo, vamos colocar no 3R para ficar um pouco mais nítido? 3R. Eu tenho o fundo do dia 24 de janeiro. Olha aqui. Divergência gritante. Divergência gritante. Olha o que eu tenho. Uma baita divergência. Né? Uma baita divergência que é o quê? Movimento caindo e a qualidade subindo e denunciada pelo fluxo. Por quê? O fluxo me mostrava o imbalance. Tem imbalance aqui, ó. Tem imbalance. Eu tenho um ponto desproporcional ao contraponto. Nesse momento, pessoal, eu faço o quê? Busco pontos de compra. Onde estão meus pontos de compra? 23 e 16. São meus primeiros. Até os meios eu considero, tá? Nessa situação, nesse contexto, até os meios eu considero. 23 e 16, que são os suportes e resistências que eu marco a partir da minha planilha e não de um price action, né? São pontos calculados. Então, eu tenho 16. Quais eram? Estou com a memória muito ruim, já me esqueci. Eu tenho 16 e 23. Vamos marcar. 16 e 23. 23 o primeiro, né? Porque parece que o mercado nem foi, não vou nem marcar o segundo. 23 e 16. Eram os pontos que eu tinha de compra. Por quê? Porque eu estou identificando aqui dentro do preço algo inadequado para mim. Se o mercado vem tocar nessa região, no 23, faltou 3 pontinhos, né? Se ele vem tocar nessa região, eu devo comprar. E como que eu sei que o preço está bem defasado? O justo estava lá no 42. Olha aqui, o preço justo. Lá no 42, está bem distante. Por que eu não devo vender, gente? Nessa situação, eu não devo vender. Primeiro, eu tenho um fator chamado imbalance no meu gráfico. Eu tenho um fator chamado divergência que nós colocamos para auxiliar as nossas decisões. Eu tenho um preço distante do justo. Foi lá que ele foi buscar. Se o mercado vem no 23, eu entro comprado na hora. Na hora. Porque eu tenho o mercado trabalhando abaixo da linha de exaustão. Eu tenho... E mostrando para mim, que lembra, eu disse para vocês no vídeo anterior, que o movimento de aceleração e de exaustão acontece no mesmo lugar. Então tem que ser muito técnico. E eu estou sendo. Por quê? Eu tenho fluxo contrário,
né? Eu tenho MACD contrário, divergência no MACD, tenho fluxo contrário e o mercado abaixo desse ponto. Eu sei que isso não é uma aceleração, não tem características de uma aceleração. Se ele vai no 23, eu deixo a ordem pendurada lá. Compro na hora para buscar o 42. Você pega uma operação dessa aí a 20 pontos, com risco de retorno de 6, cara. Enfim, vamos continuar vendo isso aqui, senão eu vou falar só sobre ponto e contraponto. Temos 10 minutos de vídeo. Ok? Então, por que nós identificamos aqui um grande contraponto? Ou melhor, um imbalance, né? Porque nós observamos o mercado trabalhando comprado, vendido, porém com imbalance. E não é o cenário que o mercado gosta de trabalhar. Não é o cenário que o mercado gosta de trabalhar. Ok? Então, é isso que eu preciso. Estrangeiros e bancos por um lado, físicos no contraponto. Se isso aqui acontece, estrangeiros por um lado e bancos e físicos contrários, né? Se esse tipo de coisa acontece, eu sempre procuro favorecer os estrangeiros, mas é um trade que precisa ser feito com cautela. Eu vou dar uma olhada no índice rapidamente com vocês aqui. Vamos lá para o índice rapidinho, dia 24 de janeiro. Eu tenho estrangeiros vendendo e não tem imbalance aqui, ó. Tá bem semelhante, tá vendo? Então tem um fluxo um pouco mais seguro para mim entrar pensando em venda. Pensando em venda, tem um fluxo um pouco mais interessante. 130,030 era o primeiro ponto de venda dentro desse contexto. Dentro desse contexto, 130,030 era o primeiro ponto de venda. O mercado foi. Ó. Então, se eu tenho estrangeiro vendendo, 130,030 é o meu ponto referência, né? Por quê? Porque é ponto do meu modelo. E eu estou vendo que o 0,30 está sendo respeitado pela galera aqui, ó. 1, 2, 3 toques. É só questão de pegar o trade para entrar. É um trade fácil, dado o trade. Trabalhando na exaustão, acima, né? Com uma baita divergência. Não deu no dólar, mas aconteceu aqui no índice de uma maneira interessante, tá? Agora, eu não gosto de trabalhar contra os estrangeiros. Particularmente, eu não gosto. Muita gente vai dizer assim, mas os estrangeiros podem entrar em outra casa. Claro que podem. E a estatística disso é de 25% das vezes eles estão em outra casa. Como que eu sei isso? Por exemplo, a XP, ela movimenta por mês na sua corretora 20 bi. Um exemplo, tá? 20 bi. E nesse mês, ela movimentou 40. Né? Pensa comigo, são pessoas físicas. O poder de aquisição não mudou em 20 bilhões de um mês para o outro. Por quê? Porque agora tem estrangeiros operando da XP para isso aqui não ficar evidente para você. Mas 75% das vezes o mercado vai fazer dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Então, essa é a primeira coisa que você vai observar dentro do fluxo. Ponto, ponto, ponto e contraponto. Beleza? A segunda coisa que você vai observar são suportes e resistências. Por muitas vezes o mercado vai fazer isso aqui, ó. Vamos te dar um exemplo aqui, quer ver? Ó, você tem um suportezinho aqui. Um suporte aqui dos estrangeiros. O estrangeiro está vendendo. Que horas foi isso aqui, mais ou menos? Será que a gente consegue pegar? Acredito que sim, hein? Ó, tem um repique do preço. Eu acredito que isso aqui tenha sido, tá? Que isso aqui tenha sido... Vamos ver a hora do vídeo aqui, mais ou menos, que eu consigo ter uma noção. 45. Não vai ser com muita precisão, tá, pessoal? Mas 45 estava aqui. Então, eu acredito que tenha sido 40. Que tenha sido, ó, vou até marcar para vocês entenderem, que é de 5 em 5 minutos eu tenho uma noção. Que tenha sido 40, 50, perdão, 35, 30. Foi algo assim, tá? 30. Então, no 35, o que eu tinha aqui? Eu tinha a linha de suporte dos estrangeiros vendida. Né? Ou seja, eles romperam, eles colocaram mais dinheiro ainda na venda. Vamos ver o que aconteceu 35 ali para a gente ter uma noção. 35, o que aconteceu às 35? 9, 10, 9, 35. Bem aqui. Foi um candle positivo? Não, foi um candle negativo, né? Exatamente. Nesse momento aqui, às 9h35, eu tinha a linha dos estrangeiros rompendo na venda. Ou seja, o mercado sobe para buscar liquidez. E os estrangeiros estão colocando grana aqui, ó, nessa faixa de preço. Né? Eu não vou ter tempo para falar sobre isso agora, mas a busca de liquidez é algo muito interessante, é o que eu mais uso. Na verdade, meu operacional mesmo é baseado em busca de liquidez. É o que eu mais gosto de fazer porque são movimentos rápidos, elásticos, né? As famosas springs, se você puder, você pesquisa alguma coisa sobre isso depois. Enfim, o que eu quero te mostrar, trader, no final do dia foi como? O que eu quero mostrar para você e o que você precisa entender é que para o mercado deslocar, seja para cima, seja para baixo,
ele precisa de ponto, ele precisa de contraponto e ele precisa de entrada contínua de grana. O que faz um fluxo ser bom não é a entrada de um capital agressivo, a agressão de um capital, é a agressão constante. É o que faz um fluxo ser bom, é o que faz o fluxo ser interessante. Você vai observar a constância do fluxo pelo rompimento dessas linhas. Por isso tem aqui uma malhazinha aqui para você ter uma noção. Você vai observar a constância desse fluxo pelo rompimento das linhas e o ponto e contraponto a partir do capital que está sendo colocado de um lado e o capital que está sendo colocado do outro, levando sempre em consideração o fator imbalance, ok? Aí, em uma próxima oportunidade eu falo para vocês um pouco sobre isso daqui, sobre essa segunda parte aqui, né? Por enquanto foquei muito aqui nessa primeira, mas para o vídeo não ficar muito longo eu prefiro encerrar dessa maneira, beleza? Basicamente é isso, espero que tenha sido útil para você de alguma maneira. Um grande abraço, até a próxima, valeu!